o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Mais uma boa notícia na área da educação. A criação do programa Mais Professores e o Pé de Meia Licenciaturas contribuiu para aumentar a procura por cursos na área do magistério. Quem tem essas informações agora é o repórter Carlos Silva. Enquanto deputados federais de oposição trabalham para instalar uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, direcionada a investigar eventuais irregularidades no Pé de Meia, o programa ganhou destaque nesta segunda-feira com mais um resultado positivo. Os dados do Ministério da Educação revelam que em todo o Brasil aumentou em 23% a procura por cursos presenciais para a área do magistério, se comparado com 2024. Segundo o balanço do MEC, foram 1.101.211 inscrições em cursos presenciais de licenciatura, o que representa aumento de 23,36% em comparação com a edição de 2024. Essa mudança é atribuída ao Pé de Meia Licenciaturas, uma versão do programa anunciada pelo ministro Camilo Santana e que é voltada à formação de novos professores. O Pé de Meia Licenciaturas garante um incentivo financeiro de R$ 1.050 para estudantes que optarem por cursos que formam professores. Podem participar do Pé de Meia Licenciaturas os estudantes que obtiverem nota igual ou superior a 650 pontos no Enem e ingressarem em um curso de licenciatura pelo SISU, ProUni ou FIES Social. Do valor da bolsa mensal de R$ 1.050, R$ 700 podem ser sacados imediatamente e os outros R$ 350 são depositados em uma poupança. De acordo com o MEC, o estudante só pode sacar a poupança após se formar e começar a trabalhar em uma rede pública de ensino. Com redação do Ceará agora, Carlos Silva. A primeira avaliação, jornalista Beto Almeida, no âmbito do Ministério da Educação, aponta para essa melhoria, esse aumento no número de inscrições para os cursos de licenciaturas, graças ao programa Pé de Meia Licenciaturas, que o Carlos Silva acaba de relatar. Esses números tão expressivos, digo assim, logo nesse primeiro ano, pós-Pé de Meia Licenciaturas. E no Ceará, nós temos também números extremamente positivos. Dos 14.584 estudantes aprovados no SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, 4.430, ou seja, 30,37%, fizeram inscrição para cursos na área do magistério. De acordo com o MEC, 2.843 alunos irão para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, 1.061 para a Universidade Federal do Ceará, UFC, 282 alunos para a Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, e 244 para a Universidade Federal do Cariri, UFCA. Jornalista Beto Almeida, esses números colhidos, oficializados, mostram que a ideia do ministro da Educação, Camilo Santana, primeiro, ao criar o Pé de Meia para os estudantes do ensino médio da rede pública, e mais recente, o Pé de Meia Licenciaturas, com essa bolsa para os estudantes universitários que optarem pela área do magistério, os primeiros sinais positivos começam a ser colhidos, mostrando aí a eficácia desse programa, que tem uma importante atuação na área social e da educação brasileira. Jornalista Beto Almeida, vamos começar o nosso bate-papo político falando sobre boas notícias na área da educação. Bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aí aos nossos ouvintes. A gente começa falando exatamente dessa área da educação, falando de boas notícias, Luzenor, porque isso tem um impacto
que a gente diz que é imediato, vamos dizer assim, na vida desses estudantes que acabam, por exemplo, de ser selecionados, aprovados no Enem, agora com suas notas no SISU já reconhecidas, e aí sim a gente fala desses percentuais, desses números que são importantes no incremento de estudantes que fizeram a opção por cursos de licenciatura, porque o próprio ministro da Educação, Camilo Santana, disse o seguinte, que há um problema sério de evasão de universitários que fazem a opção por esses cursos de química, de história, matemática, geografia. E aí o que ocorre, Luciano? Ao longo do curso, lá pela metade do curso, desistem. Desistem pelo desestímulo do mercado de trabalho, por entender que os salários ainda são baixos, que os melhores oportunidades não estão exatamente na cidade onde moram, mas que precisam ter deslocamento. E aí veio exatamente essa ideia de criar esse pé de meia licenciaturas. Quando a gente diz que é sucesso, porque já aí, na primeira realização do Enem, já com validade para selecionar esses estudantes, a gente já percebeu esse incremento. Olha, a Secretaria de Educação do Estado do Ceará disse que ainda vai divulgar os dados bem direitinho sobre, em cima desses estudantes que fizeram a opção pelos cursos de licenciatura, como é que foi exatamente o desempenho do Ceará e principalmente para onde que esses estudantes fizeram suas opções. Hoje, o que a gente sabe em linhas gerais, Luciano, é que o Estado do Ceará é o 6º no total, entre as unidades da federação, que mais aprovou alunos por essas regras do SISU. E aí tem um detalhe, esses estudantes que estão fazendo essas opções já sabem, tem um valor de uma bolsa mensal de R$ 1.050, onde eles vão poder sacar ali todo mês R$ 700 e os 350 vão ficar numa poupança durante o tempo que eles estiverem lá no curso, tira no final. Depois aí de 5 anos vão poder fazer o saque desse valor. Você imagina você já começar uma universidade tendo exatamente a garantia de uma bolsa mensal de R$ 700. É um incentivo para que os cursos de licenciatura, Luciano, eles tenham de fato agora uma busca, uma verdadeira corrida por eles, principalmente nas cidades menores, nos menores centros urbanos, nas áreas mais rurais, onde existe aquele desinteresse, vamos dizer assim, e as dificuldades são maiores de assimilar esses profissionais, porque esse é o ponto. É por isso, por exemplo, que esses estudantes que estão agora, a partir de janeiro, de fevereiro, já começam as aulas deles, aí vem já, a gente, na expectativa, que essa turma daqui a 4 anos, ela já vai estar saindo para um outro mercado de trabalho. O ministro Camilo Santana garantiu que o pé de meia vai continuar, mesmo com o bloqueio de 6 bilhões de reais determinado pelo Tribunal de Contas da União, TCU, que encontra irregularidades no uso desses recursos destinados ao pé de meia. De acordo com o TCU, o dinheiro deveria passar pelo orçamento da União, mas a Advocacia Geral da União, AGU, diz que não há irregularidade. Nesse debate e diante de tanto sucesso do pé de meia, a oposição prepara uma CPI na Câmara Federal para investigar possíveis irregularidades no pagamento do pé de meia. Exatamente, Luciano. Essa é uma questão que agora ela tem esse componente político, claro. A oposição se arvora desse parecer dado pelo Tribunal de Contas da União de que as verbas que estão alocadas hoje de fundos, de setores de outros que não estão no orçamento e que deveriam estar sendo bloqueados, como o TCU determinou o bloqueio, eles estão até querendo pedir o impeachment do presidente Lula. E, claro, isso é uma ação política. O ministro Camilo Santana está dizendo o seguinte, olha, nós temos hoje, inclusive, um parecer da própria Procuradoria da República, dizendo que não tem irregularidade, que hoje o dinheiro é garantido dentro da sua absoluta normalidade e que esse problema identificado pelo TCU é que o dinheiro que abastece hoje um dos fundos do FIPEM não estaria passando pelo Orçamento Geral da União. Daí o bloqueio. Mas o próprio ministro diz o seguinte, olha, não houve dinheiro desses fundos até o momento. Nas palavras do ministro Camilo Santana, ele diz o seguinte, nós nem utilizamos ainda esses recursos, seriam utilizados a partir de fevereiro, que nós vamos pagar a parcela dos alunos que passaram de ano e a primeira parcela do mês de fevereiro. Ou seja,
nas palavras aqui do ministro, são situações que estão sendo colocadas que ainda nem de fato foram implementadas, ou seja, não foi usado o uso desses fundos que estão sendo apontados como irregulares. Seja como for, o ministro tem aí uma convicção de que o programa Pé de Meia não terá interrupção, não terá quebra de continuidade e não trará prejuízos para os estudantes que hoje são beneficiados. E a outra convicção, que é plena, é o sucesso, o bom resultado do Pé de Meia, que hoje atende a 3.900.000 estudantes da rede pública do ensino médio com essa bolsa mensal de R$ 200.